E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre normas de saúde e segurança do trabalho. Mais uma vez também sobre o ambiente físico de trabalho. Mas diferente de ontem, hoje nós vamos conversar sobre equipamentos, sobre manuseio de material, sobre máquinas que trabalham sob pressão. A CLT ela é minimalista nas condições que ela impõe, exceto em relação ao manuseio de material, que ela já dá uma diretriz, mas ela atribui toda a especificação ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ela determina que toda norma de segurança vai ser expedida por norma regulamentar pelo Ministério do Trabalho e Emprego, porque são muitos detalhes. Imagine manuseio, armazenagem e movimentação de materiais, o que ela trata a partir do artigo 182. Existem inúmeros manuseios, inúmeros materiais a serem manuseados, armazenados. Se a CLT for tratar de cada norma específica para cada tipo de material manuseado, armazenado, seria extremamente extensa. A CLT ela tem uma característica de norma geral. Portanto, ela atribui ao Ministério do Trabalho a competência para dizer sobre todos os materiais. O Ministério do Trabalho e Emprego, ao contrário da CLT, ele deve ser específico sobre todo o material armazenado, manuseado ou transportado. E existe sim a NR11 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego que determina todas as normas específicas. Igualmente, nós temos a norma regulamentar NR12, que trata especificamente sobre máquinas e equipamentos, manuseio, trava de segurança, mas nesse caso a CLT inclusive dita algumas normas gerais em relação às travas de segurança obrigatórias, para evitar acionamento acidental, por exemplo. Mas a NR12 é que trata especificamente sobre esse assunto. A NR13 ela já trata sobre os equipamentos que funcionam sob pressão, não só as caldeiras, mas todo equipamento que funcione sob pressão. Aí a CLT também atribuiu ao Ministério do Trabalho e Emprego a obrigatoriedade de tratar sobre as normas específicas. Nesse sentido, a NR 11, 12 e 13, ela trata sobre manuseio de materiais, a NR 12 sobre máquinas e equipamentos e a NR 13 sobre caldeiras. A NR 13, ela trata sobre toda situação, toda condição, toda especificação técnica necessária quando o equipamento funciona sob pressão. A CLT, ela diz que é obrigatório, com periodicidade, que um engenheiro ou empresa competente faça uma investigação na máquina, uma apuração para verificar sobre o correto funcionamento. Ela determina que internamente, inclusive, tem que haver um revestimento específico e a inspeção sobre isso. Ela determina sobre válvula de segurança. Hoje nós não vamos adentrar a questão das NRs em si, porque elas são extensas e aqui o objetivo é tratar das especificações ditadas pela CLT. Então, neste capítulo de normas de saúde e segurança do trabalho, ela trata especificamente das normas gerais. Então, existem regras, isso que é importante que vocês tenham conhecimento. Existem regras específicas para manuseio de materiais, para manusear e trabalhar com máquinas e equipamentos. Inclusive, manutenção é obrigatória nas máquinas e equipamentos com ele desligado, exceto se eventual ajuste for necessário com ele em movimento. Mas aí existe toda uma condição de segurança que deve ser observada. Equipamento sob pressão é um alto risco de trabalho. Por isso, é o Ministério do Trabalho e Emprego que vai ditar as normas específicas e devem ser observadas. O empregador que trabalha com essas condições de manuseio de materiais, armazenagem,
com máquinas e equipamentos e com equipamentos que funcionam sob pressão devem obrigatoriamente observar as normas, as NRs 11, 12 e 13 e segui-las integralmente. Por quê? Para evitar acidente. Primeiro ponto, evitar acidentes. Segundo ponto, importantíssimo, eventual acidente vai ter suas consequências minimizadas. Lembrem-se, acidentes são muito ruins para o trabalhador que carrega uma sequela, uma condição de saúde prejudicada, mas também é prejudicial para a empresa. Uma empresa realmente comprometida com a saúde e segurança do seu trabalhador também vai sofrer consequências por conta de um eventual acidente. E acidentes, eles podem acontecer, mas as condições são para evitar ou pelo menos minimizar as consequências. Por isso são de obrigatória observância e devem ser aplicadas por todos os empregadores. Lembrando que os empregados têm a responsabilidade de cumprir todas as normas ditadas pelo empregador, mesmo que eles pessoalmente julguem desnecessárias. É obrigatório o cumprimento pelo trabalhador. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.